Bom dia, igreja bendita do Senhor. Bom dia a todos os que aqui estão, os que estão pela internet, os que ainda em outro momento vão assistir este culto. Sejam todos bem-vindos. O Senhor nos trouxe aqui para, nesse dia feliz, falar aos nossos corações. Um dia muito especial, o dia da comunhão dos santos, o dia do Senhor. O domingo é o dia de cultuar, de louvar, glorificar o nosso Deus. E que bom que nós estamos aqui nas primícias desta manhã, desse dia, trazendo o nosso corpo perfeito, feliz, completo, para louvar e bendizer o nosso Deus, num culto racional. Graças a Deus. Então, seguindo, conforme vimos no culto passado, acerca da divindade de Deus, de Cristo, a deidade de Cristo, o ser sagrado que está e é na pessoa de Jesus Cristo. Vamos, nosso tema, deidade de Cristo, vamos ver 1 Timóteo 3,16. 1 Timóteo 3,16, isso. Vamos ler juntos. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Glória a Deus, maravilhoso. Essa palavra certamente abençoará a todos nós. Vamos falar com o nosso Deus. Pai amado, Pai bendito, nós te agradecemos por esse momento precioso, Senhor, em que nós aquietamos os nossos corações e nos colocamos totalmente, Senhor, entregues a Ti e ao Teu poder, para ouvir a Tua voz, para entender, Senhor, os Teus mistérios, os desígnios que de antemão o Senhor preparou. Tudo que o Senhor tem para esse dia, Senhor, como revelação, como crescimento, nós aqui estamos prontos para receber. Já há uma ambiência, Senhor, porque o Senhor já foi louvado, o culto já começou, Senhor, com os louvores, com as orações, o momento do ofertório, e agora, Senhor, ele continua. E nós damos atenção, nós prestamos atenção total àquilo que o Senhor vai falar à igreja. Usa minha vida, Senhor, tudo que há em mim, para que a tua palavra possa ser recebida e entendida pelos teus filhos. Que tudo, Senhor, que for dito nesta manhã, que vem do teu trono, seja, Senhor, internalizado. E que com isso nós possamos crescer sim, na graça e no conhecimento de Deus. Assim é, assim será, porque assim o nosso Senhor disse. Amém, amém. E a igreja diga amém, amém. Glória a Deus, dê um aplauso ao Senhor, isso. Glorifique esse Deus. Meus irmãos amados, benditos, povo eleito, santos preciosos, filhos graciosos do Pai, bondoso e amoroso. Glória a Deus, somos nós. O objetivo deste estudo é para nós entendermos que Jesus Cristo, aquele que veio a este mundo como Filho de Deus, era Deus mesmo. A Bíblia afirma expressamente que há um só Deus. Vamos conferir isso em Deuteronômio 6:4. Diz assim, Deuteronômio 6:4. Ouve,
Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Deus, o único Senhor. Então, ouve. Nós estamos aqui ouvindo, graças a Deus, para sabermos, para termos certeza e convicção de que o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. O Senhor, nosso Deus, é Senhor Jesus Cristo. E Ele é único. Glória a Deus por esse entendimento. Então, igreja, aqui, com esse versículo, já cai por terra um dogma da Igreja Católica e que os protestantes acataram sem conferir na Bíblia, que se chama Trindade Celestial ou Santíssima Trindade. Não existe sequer na Bíblia a palavra Trindade. Não existe a expressão Santíssima Trindade ou Trindade Celestial. A Bíblia fala de um único Deus e fala das suas múltiplas manifestações. Você já parou para pensar? Se nós acreditássemos que há mais de um Deus, nós seríamos politeístas. E, portanto, seríamos pecadores, contrários à palavra de Deus. O povo de Israel, os nossos irmãos judeus, acreditavam em um único Deus. Eles acreditavam no verdadeiro. Saiba, o Deus dos judeus é o nosso Deus. Vamos deixar isso aqui bem claro. Nós cremos no verdadeiro Deus, que sempre foi o Deus dos judeus. Então, o nosso Deus é o único e deve ser amado de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força. Então, nós temos que amar a esse Deus que é único, que é verdadeiro, que é o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. Isso é ordem. Você percebe que tem um único Deus, que é Senhor, e é uma ordem. Amá-lo de todo o coração. Amá-lo unicamente e adorar somente a Ele, o Deus vivo. Então, você pode continuar lendo aí os próximos versículos e vai entender que o Senhor nos adverte em sua palavra a incutir essa verdade e ensinar isso aos nossos pequenos em todo o tempo. O Senhor diz, passa isso aos seus filhos. Fala de novo e de novo. Pense comigo, deve ser muito importante. Porque o Senhor insiste em que a gente passe essa verdade para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Deve, com certeza, ser muito importante. Amados, todos precisam saber. Nós só temos um Deus, o único e suficiente. E é a Ele que nós devemos amar. Com tudo que somos, com tudo que temos. Com a nossa essência, com tudo que somos. Porque tudo que somos, somos pela graça de Deus. Então, amados, nós temos que ver essa verdade uns nos outros, como irmãos. Nós temos que nos olhar e dizer, o nosso Deus é único. Diga aí, se você está crendo, olhe para o seu irmão e diga, o nosso Deus é único.
Glória a Deus. Graças a Deus. Igreja, isso deve ser uma marca, um sinal na vida de um filho de Deus, de um eleito. Isso deve ser inegociável na vida de um salvo por Jesus. Essa é a razão da nossa fé. Conhecer essa verdade. Conhecer aquele que é o Deus único e verdadeiro e que nos salvou. Então, explicar a razão da nossa fé é dizer: eu creio no Deus vivo, aquele que morreu e ressuscitou para trazer à minha vida salvação. Graças a Deus. Então, nós cremos na manifestação de Deus na carne, na pessoa de Jesus. Deus, o Criador, na sua soberania, se despiu da sua glória e se fez homem, vindo na figura humana de Jesus Cristo. É lindo isso, é maravilhoso. E ele veio cumprir um plano perfeito de salvação. Cumpriu na minha vida, cumpriu na sua vida, e certamente cumprirá na vida de todos aqueles que de antemão ele conheceu. Glória a Deus, essa é a razão da nossa fé. Então, amados, por isso ele foi contemplado por anjos. Porque agora Deus tinha um corpo. Os anjos viram o corpo de Deus na pessoa de Jesus. Ele foi pregado entre nós, os salvos, e crido no mundo dos eleitos, no mundo dos predestinados, no mundo daqueles que ele conheceu e escolheu e predestinou para ele. Ele foi crido e foi recebido na glória. Quando? Quando foi elevado aos céus na ressurreição. Viu como é perfeito? O plano é perfeito. O plano é sem mácula, sem mancha. Então, eu pergunto à igreja: quem ressuscitou? Jesus. Jesus Cristo. Algum outro ressuscitou, que se saiba? Jesus Cristo. O grande mistério, agora, para você, para mim, se tornou grande revelação. Amém? Graças a Deus. Nós vamos ver, então, o significado de deidade, para entendermos ainda mais a importância de termos esse conhecimento. Veja, o significado de deidade. Deidade significa divindade ou ser divino, ser sagrado, a própria essência divina. Pronto. Aqui está. A divindade, o ser divino, o ser sagrado, a essência da divindade é Jesus Cristo, porque ele é Deus. Então, tem também que deidade é um conjunto de forças ou intenções que se materializam em uma divindade. A deidade é a fonte de tudo aquilo que é divino. Isso é deidade. Então, vamos entender um ponto importante. No passado, na dispensação da lei, Deus se manifestava de acordo com a situação. Ou seja, de acordo com a necessidade do seu povo. E cada manifestação era
colocado, era dado um nome para esse Deus. Então, Deus não tinha um nome. Ele era chamado Jeová. A verdade é que Jeová era Deus, mas não era o nome de Deus. Veja a revelação. Deus não é nome. É por isso que se escreve Deus com letra maiúscula para aquele que é divino, para aquele que é o ser sagrado. E Deus com letra minúscula para os outros que são intitulados deuses. Então, entenda, a palavra Deus não é um nome, a palavra Deus refere-se à autoridade espiritual, refere-se à divindade, refere-se ao ser supremo, divino, ao ser sagrado. Saiba, o Criador, o verdadeiro, o Todo-Poderoso, ele era chamado Jeová, que nós chamamos de Deus. Então, Jeová também não é nome. Quando Jeová se manifestava de uma forma, ele recebia um acréscimo na palavra Jeová, que designasse aquela manifestação, aquela aparição. Vamos ver isso? Efésios 1, 9 e 10 diz: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo. O 10. Não, versículo 10. Eu tenho aqui. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. A igreja está entendendo quão grandioso é isso aqui? Houve uma dispensação plena para que aquele que se manifestasse, conferindo, né? Veja novamente 1 Timóteo 3,16. Aquele, com letra maiúscula, que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória, para que esse fosse conhecido. Deus se fez carne. Deus veio no corpo de Jesus Cristo. Então, como se chama essa dispensação? Porque houve uma dispensação para que esse que é aqui chamado aquele fosse, né, conhecido. Nós sabemos. Essa dispensação se chama graça. A graça de Deus. Então, esse mistério só pode ser revelado depois da dispensação da graça. Antes, ninguém sabia disso. Antes da graça. Antes, ninguém entendia isso. Você pode perguntar, antes do quê, pastora? Quer ver como esse fato é um divisor de águas? Eu posso te responder com apenas 2 letras. A, C. D, C. 4 palavras, letras, né? Todos conhecem esse fato. É conhecido no mundo. É um marco no mundo. Antes de Cristo, depois de Cristo. Então, antes de Cristo, não se conhecia essa verdade. Porque ele ainda não estava manifestado. Aquele que é Jesus Cristo não estava ainda manifestado.
Então, ele não tinha ainda, né, vindo cumprir a missão de nos salvar, de nos resgatar num corpo de homem, num corpo natural. Então, antes de Cristo, ninguém sabia dessa verdade. Depois de Cristo, depois da cruz, isso se tornou realidade para aqueles que têm a revelação da graça de Deus. Que bom que nós estamos incluídos nisso aqui, nesse povo que tem revelação. Então, amados, o fato é relevante ou não é? O fato é tudo a ser descer. Amados, aprove a Deus revelar este mistério na plenitude dos tempos, fazendo convergir na pessoa de Jesus todas as coisas. Vamos conferir isso. Vamos ver Colossenses 2:9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude de Deus converge em Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Isso é maravilhoso. Então, Deus, na sua manifestação de Criador, de Pai, fez convergir na manifestação de carne, na manifestação de Salvador, em Jesus Cristo, todas as coisas. Todas as coisas, quantas são? Todas. Todas as coisas. Então, é tudo. Então, tudo que é Deus tomou forma em Jesus Cristo. Você precisa entender que Jesus não é só o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus. Só há um Deus que se manifestou triunicamente. Então, diante do exposto, pense aí. Onde está Deus? Em Jesus Cristo. Quem é Deus? Jesus Cristo. Quem te revelou isso? Deus mesmo, pelo Espírito. Isso é maravilhoso, ser escolhido por Deus para receber tamanha revelação. Isso é graça sobre graça. Nós tivemos a graça da salvação e agora nós temos a graça da revelação de um novo e superior pacto. Uma nova dispensação. A graça de Deus. O quanto de Deus habita em Jesus? Toda a plenitude da divindade. Quanto Jesus é Deus? Toda a plenitude, toda a divindade. Mas, pastora, e Jeová? Como fazia a minha amada, saudosa Bispa Solange, minha mãe na fé. Vamos quebrar um pouco aqui para ficar mais leve, mais fácil. Onde, né, está Jeová e Jeová? Ela dizia, eu não sei de nada. Eu não vi nada. Eu não sou testemunha de ninguém. Então, eu e você somos testemunhas de Cristo. Bem assim mesmo, bem explícito. Testemunhas de Cristo. É isso que nós somos. Nós damos testemunho de Cristo nesta terra. Pelo nosso viver, pelo nosso agir, pelo nosso falar, pela forma com que nós nos relacionamos com as pessoas. Então, nós já vimos que as manifestações de Jeová dependiam das circunstâncias, das necessidades do povo. Portanto, quando havia necessidade de cura, Deus se manifestava como Jeová Rafá.
o Deus que cura. A questão era escassez? Deus se manifestava como Jeová Jireh, o Deus da provisão. A situação era de guerra, aquele povo estava em guerra, Deus se manifestava como Jeová Shalom, Shalom, o Deus da paz. Enfim, para cada necessidade acrescentava-se um nome na palavra Jeová. Então, pastor, eram vários deuses? Não. Só um. Um só Deus. Veja esse versículo, que eu creio que seja um dos versículos mais reveladores acerca da divindade de Jesus, da deidade de Jesus. Isaías 9, 6. Isaías 9, 6. Eu tenho ele aqui. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, o profeta Isaías, 700 anos antes de Deus se manifestar na pessoa de Jesus, já tinha revelação. E profetizou a respeito daquele que haveria de vir para salvar o seu povo. Aquele menino. Que menino forte. O menino era maravilhoso, o menino era conselheiro, o menino era Deus forte, o menino era Pai da eternidade, o menino era Príncipe da Paz. O profeta já conhecia essa verdade. E profeticamente falou sobre aquele que viria, aquele que seria manifestado num corpo, Jesus Cristo. Oh, glórias! Todo mundo sabe quem é o menino, não é verdade? Todo mundo sabe quem é o menino, né, que vos nasceu. Os católicos sabem, os umbandistas sabem, os budistas sabem, os crentes sabem, todos sabem quem é o menino. Mas para muitos ainda é um grande mistério. Veja que essa é a inquietação de muitos crentes nos dias de hoje. João 14, 8 diz assim: replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Como muitos de nós, né, fizemos um dia, como muitos crentes em Jesus ainda dizem, mas espera aí, mostra o Pai. Quem é o Pai? João 14, 9, o próprio Deus respondendo a Filipe, respondeu a mim, a você, e há de responder a todos aqueles que ele predestinou para ele, ele disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê, a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Mas é uma questão aqui de interpretação mesmo de texto. Jesus estava respondendo ali para Filipe. Há tanto tempo estou convosco. Isso aqui é muito atual. Há quanto tempo Jesus já manifestou na sua vida a salvação?
Você já tem ali um caminhar com Deus? Você é crente? Você é um cristão? Você está há muito tempo com Ele e não o tem conhecido. Porque ainda pergunta, mas quem é Jesus? Quem é Deus? Onde está Deus? Onde está Jesus? É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Tem crentes que ainda oram um pouquinho para o Pai, um pouquinho para o Filho e um pouquinho para o Espírito Santo. Como se fossem três. É um único Deus. Às vezes, eu fico pensando, parecia muito difícil entender isso. Era muito complicado. 3 em 1. Mas eu vou te dar aqui fazer uma analogia muito, muito fácil para você entender, pegar aí o pensamento, como diz o nosso amado Bispo Frei. Uma só pessoa se manifesta de várias formas. Eu, nesse momento, Valquíria, sou a pastora Valquíria. Estou aqui na minha missão, trazendo a palavra de Deus, pastoreando as ovelhas que são dele. Nesse momento, eu sou pastora. Eu também sou a avó do Caio, do Otávio, do Heitor. Mas eu não deixei de ser a pastora. Eu não deixei de ser aquela que está aqui agora trazendo essa mensagem. E eu também sou esposa do pastor Wagner. Eu não deixei de ser a avó dos meus gutinhos. Eu não deixei de ser a pastora. E eu sou também esposa do pastor Wagner. Então, uma só pessoa se manifesta de acordo com a circunstância, com a situação, de maneira diferente. Mas uma só pessoa. É isso. Simples assim. Deus, na criação, Pai. Deus, Pai. Deus, na salvação, Deus, Filho, Jesus Cristo. Deus, na dispensação da graça, o Espírito Santo, o Consolador. Simples assim, quando os olhos são iluminados pela graça de Deus. Então, veja, né, você que está aí nos acompanhando, crescendo na graça, a necessidade, a importância de crescer no conhecimento de Deus. Conhecer as doutrinas genuínas da graça de Deus. Então, você está recebendo isso, acha isso importante, tem sentido já diferença, crescimento na sua vida, dê o seu like. Né? Faça essa palavra correr. Compartilha aí com a sua família, com seus amigos, porque essa é a palavra da verdade e ela precisa alcançar muitos que ainda não tiveram acesso a essa palavra da graça genuína de Deus. Então, amados, nós entendemos hoje, com mais profundidade, que existe um único Deus e que Ele é Jesus Cristo. Porque Ele veio cumprir um plano perfeito de salvação. Ele veio para ser o meu e o seu substituto. Porque Deus, na sua onipotência, na sua divina vontade, sabia que eu e você não poderíamos.
Somente um ser sagrado, somente um ser divino poderia cumprir toda a lei, por fim a um pacto de condenação e morte. Só um Deus, a essência divina de um Deus, poderia vencer a própria carne. Então, ele se despiu de toda a sua glória. Faça aí uma visão mental, eu gosto disso. Faça aí na sua mente uma visão mental. Deus, com toda a sua glória, num trono de glória. Imaginem um trono maravilhoso, Deus ali, se vestido, né, de glória, com capa, com cedro, com coroa. Agora imagine ele se despindo, tirando a capa, deixando o cedro, tirando a coroa e se revestindo num corpo de homem, num corpo humano, para cumprir um desígnio dele mesmo, para me salvar, para salvar você, para salvar os filhos que ele, de antemão, conheceu e amou, e salvou, e predestinou, e justificou. Veja que grandiosidade, que amor é esse, que plano perfeito de redenção. E ele veio, nessa figura de homem, Jesus Cristo, cumpriu cabalmente a lei mosaica, encravou todos aqueles 613 pontos naquela cruz e disse: está consumado. Ou seja, acabou, encerrou-se uma dispensação, encerrou-se um pacto. Ali começou a vigorar um pacto de melhores e superiores promessas, chamado a graça de Deus. E ele disse: o meu justo, nesse pacto, viverá por fé. Então, por isso a razão da nossa fé, porque nós conhecemos o novo pacto, o pacto da graça de Deus, que é superior, é melhor, é real. Então, amados, isso é a deidade de Cristo. Isso é entender que Cristo é Deus, que Deus e Jesus Cristo são uma só pessoa. Também o Espírito Santo, então são 3 em 1. Isso é mistério para muitos, não mais para mim, não mais para você. E eu espero que não seja também mais mistério para aqueles que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando e para aqueles que ainda ouvirão essa palavra. Então, para encerrar, vamos encerrar com algo precioso, testificando coisas espirituais com espirituais. Veja o que diz 1 João 5:20. Eu tenho aqui, 1 João 5:20 diz: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado o entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Aqui tem revelação. Para reconhecermos. Só reconhece quem um dia conheceu. Quando é que nós conhecemos o verdadeiro? Antes da fundação do mundo, no concílio de Deus. Então, para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Agora é questão de interpretação mesmo. Veja o que diz aqui. Verdadeiro em seu Filho, Jesus Cristo. Este
Este quem? Este seu Filho, este Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Fechou. É uma questão aqui de olhos iluminados e um pouquinho de português. Né? Este quem? Este qual? Este Jesus Cristo, Filho. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Está na Bíblia? Amém? Se está na Bíblia, nós cremos. Glória a Deus. Está na Bíblia, nós cremos, nós saímos daqui com essa certeza, com essa convicção de que Deus é Jesus Cristo e Jesus Cristo é Deus. Esse é o nosso Deus. Ouve, ó Israel. Ouve, ó você que está agora aqui nos assistindo. Jesus Cristo é o nosso Deus, o único e soberano Deus. E a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Assim é, porque assim disse o Senhor. Amém, amém, glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor, isso, glorifique. Glorifique o nosso Deus, o Deus único e verdadeiro. Graças a Deus, vamos então agradecer ao nosso Deus por tão grande revelação e depois recebemos a bênção final. Teremos um louvor para sairmos daqui cheios de alegria com tanta coisa que recebemos da parte de Deus, porque Deus nunca nos despede de mãos vazias. Então, vamos agradecer a esse Deus. Paizinho, Abba Pai, oh Pai de amor bondoso, Pai, Filho, Espírito Santo, em um só, um único e verdadeiro Deus. Que grande conhecimento, Senhor, que grande revelação. Certamente, Senhor, esse conhecimento trará muito crescimento à tua igreja, trará muito crescimento aos teus filhos, Senhor. Então, nós te somos gratos por tudo que o Senhor falou, pela forma como o Senhor se revelou a cada um de nós, como o Senhor se mostrou, porque nós entendemos que Jesus Cristo é o coração de Deus, porque Ele é o próprio Deus, rasgado à igreja. É Deus falando, é Deus se manifestando. A plenitude de tudo que é Deus, de tudo que é santo, de tudo que é sagrado. Jesus Cristo. A Ti, Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor, porque Tu és o Deus único. Tu és, Senhor, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o príncipe da paz, o Pai da eternidade. Esse é quem Tu és. Jesus Cristo, o nosso Deus. Obrigada, Jesus, por esta palavra, por esta manhã, pela comunhão dos santos, pelo Teu amor demonstrado, pelo Teu cuidado com as nossas vidas, em nos trazer aqui para nos revelar grandes coisas. E eu estou certa de que grandes coisas ainda estão por vir, porque nós prosseguiremos olhando para o alvo, crendo naquele que é o Todo-Poderoso. Jesus Cristo é o seu nome. Assim seja. Amém. E a igreja diga amém. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos receber o pastor com a bênção final. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é o nosso Deus, o único Deus. E que as doces consolações do Teu Espírito Santo e esse Teu amor maravilhoso, que excede tudo que entendemos, eu tenho certeza que é constante e permanente nas nossas vidas. Por isso, Senhor Jesus, recebe esse nosso louvor, esse culto de louvor, adoração a Ti, Senhor Jesus. Te somos gratos. E que todos tenham uma semana perfeita, uma semana de vitória, porque somos mais do que vencedores. E nele nós podemos todas as coisas, porque Ele é maior e está em nós. Amém. Glórias a Deus.
Senhor, em forma de gratidão por tudo, Sem teu Senhor. amor eu não sei o que fazer, Senhor. Oh, Sem teu amor eu aleluia. não sei pra onde ir. Sem ti, Senhor, nós nada Deus. somos, nada podemos. Me prostro aos teus pés, Senhor, como uma mulher Sim, na casa Senhor. de Sião. Nós nos prostramos e nos rendemos. Na entrada em Jerusalém, com os 24 anciãos, eu te adoro, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que tu és. És tudo, és Deus. Trago minhas vestes, minha coroa e ofereço a ti. Como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Senhor, Deus único e verdadeiro, Jesus Cristo, aleluia. Oh, não temos bem maior do que ti. Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que tu és. Trago minhas vestes, minha coroa e ofereço a ti. Como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Eu te amo, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Eu te quero, eu te adoro, meu Senhor. Nosso Senhor, Eu te Salvador, amo, Jesus Cristo. eu te quero, Eu te quero, eu te adoro, eu te adoro. meu Senhor. Oh, tua igreja te ama, tua igreja te adora, Senhor. Meu amor maior, Meu amor maior. Ô, Senhor, do que adianta, Senhor? Do que adianta ter tudo e não te ter? Senhor Deus, Do que adianta, Nada, Senhor, Senhor, olhar nada para todas as adianta. pessoas se eu não tenho o teu olhar? não for, Senhor, o teu amor, O Senhor que eu tua desejo. graça, O Senhor. Senhor que a minha alma anseia e suspira. Aleluia. Como os 24 anciãos. como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem Não temos outro bem além de ti, Não tenho Senhor. outro bem além de ti. Não temos outro bem além de ti, Senhor.
Não tenho outro bem além de ti. Senhor, eu te amo. Tua igreja te ama, Senhor. Eu te quero. Tua igreja te adora. Eu te adoro. Tua noiva te adora, Meu Senhor. Senhor, Aleluia. eu te amo. Oh, eu te amo, Senhor. Eu te quero. Como nós queremos, ansiamos por ti, Deus. E eu não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Não temos outro bem além dele. Ele é o nosso bem maior. Então, vamos todos em paz, com alegria para uma semana de vitória. Você que está aí pela internet, você é sempre bem-vindo. Domingo teremos mais revelação. Não deixe de estar conosco no nosso canal do YouTube, Cristo Vive Uberlândia, às 9h30 da manhã. Muito conhecimento, a graça de Deus revelada. É isso que Deus tem para você. Tchau, internauta. Graça e paz.